Heathcliff, do Morro dos Ventos Uivantes. Esse é um personagem que por quase 200 anos tem fascinado e aterrorizado muita gente. Mas o que de fato se passava na cabeça dele? O que o movia? Pois é, essa é a pergunta que todo mundo se faz desde que o livro foi lançado. Afinal, ele era um amante incompreendido, uma alma torturada ou simplesmente um sociopata vingativo e cruel? Para tentar entender o Heathcliff, a proposta aqui é deixar um pouco de lado os julgamentos de bom ou mal. Em vez disso, a gente vai usar uma lente mais científica para analisar como o ambiente, as experiências dele, moldaram cada uma de suas ações. E para entender o homem, não tem jeito. A gente precisa voltar no tempo, lá para a infância dele. É exatamente ali que as sementes de tudo que ele se tornou foram plantadas. A vida do pequeno Heathcliff foi, desde o início, um verdadeiro campo de batalha psicológico. Pensa só, de um lado ele recebia o que a gente chama de reforço positivo, ou seja, o afeto, a proteção do Sr. Earnshaw e, claro, o amor da Catherine. Mas do outro lado ele sofria o que chamamos de punição positiva severa, o abuso constante do Hindley, o desprezo da sociedade. Eram duas forças opostas, em guerra constante dentro dele. E aqui tem um detalhe que é simplesmente fascinante. Heathcliff aprendeu, bem cedo, que não dar a Hindley a satisfação de vê-lo sofrer era uma forma de poder. Então ele não chorava. E isso não era sinal de frieza, não. Era um comportamento aprendido, uma estratégia de sobrevivência, sabe? Para não dar ao seu agressor exatamente o que ele queria. Ok, então, como é que todas essas experiências da infância se transformaram naquele plano de vingança tão famoso e elaborado? Bem, a psicologia comportamental tem um nome bem específico para isso. O conceito-chave aqui é o de contracontrole. É quase uma lei da natureza humana. Quando alguém é submetido a um controle muito opressivo, muito desagradável, a reação natural é lutar contra. É uma resposta para tentar neutralizar o poder do opressor. Ou seja, a vingança do Heathcliff não era só maldade pura. Era uma forma calculada e até previsível de contracontrole. E aqui a gente vê esse processo de forma bem clara. Primeiro, o controle aversivo, a tirania, a humilhação imposta pelo Renly. Depois, a fuga. Ele some, vai embora para juntar os recursos que precisa. E, finalmente, o contracontrole. Ele volta e usa exatamente as mesmas táticas de controle, manipulação financeira, emocional, para desmontar, um por um, aqueles que o oprimiram. É uma resposta direta, como um espelho. Mas qual era o combustível por trás de tudo isso? Era poder? Era dinheiro? Não. Toda essa arquitetura complexa de vingança tinha um único e poderosíssimo motor. No fim das contas, tudo sempre voltava para ela. A Catherine não era só o grande amor da vida dele. Do ponto de vista comportamental, ela era o centro gravitacional do universo psicológico dele. Essa citação da análise resume tudo de forma perfeita. Ela era a recompensa final. Cada ação, cada plano, cada respiração era de alguma forma para ela ou por causa dela. Nenhum outro estímulo no mundo chegava perto de ter o mesmo poder de reforço. Psicologicamente, o nome disso é condicionamento. Pensa assim. A presença da Catherine foi associada tantas e tantas vezes com sentimentos bons, afeto, segurança, felicidade, que ele ficou condicionado a ela. Ela deixou de ser uma escolha para se tornar uma necessidade, quase como o ar que ele respirava. E é por isso que a decisão dela de se casar com Edgar Linton não foi só uma decepção amorosa. Foi a punição mais extrema que ele poderia imaginar. Foi o gatilho que disparou décadas de fúria. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, lá para o final da vida dele. Porque perto do fim, algo muda drasticamente. Aquela sede de vingança que parecia insaciável começa a desaparecer. Mas por quê? O conceito aqui é o de extinção operante. É uma ideia bem simples, na verdade. Imagina que você aperta um botão e sempre ganha um chocolate. Você vai continuar apertando, certo? Agora, se de repente o chocolate para de vir, com o tempo você para de apertar o botão. O comportamento se extingue. Aconteceu a mesma coisa com a vingança do Heathcliff. E olha só, nas palavras do próprio Heathcliff, a recompensa sumiu. O sofrimento dos seus inimigos, que antes o reforçava, que dava a ele uma sensação de poder ou de justiça, simplesmente parou de funcionar. O botão da vingança não liberava mais nenhuma recompensa. E quando a vingança deixa de ser um reforçador, todo o sistema comportamental dele entra em colapso. E aí, ele se reorganiza em torno do único reforçador que restou,
a imagem interna, a memória da Catherine. Ele começa a vê-la em todo lugar, em todos os rostos. Ele para de comer, para de dormir. As necessidades básicas do corpo perdem totalmente a importância. O único objetivo que resta é transcender o mundo físico para finalmente se reunir com ela. Então, vamos fechar o círculo e voltar à nossa pergunta original. Com essa análise toda em mãos, quem, afinal, era Heathcliff? A conclusão dessa análise comportamental é bem direta. Ele não nasceu um monstro. Ele foi construído, peça por peça, moldado por um ambiente de punição extrema e pelo condicionamento a um único e poderoso amor. Suas ações, por mais terríveis que sejam, foram resultado quase inevitável de uma vida inteira de controle e dor. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A história de Heathcliff é, claro, um caso extremo, levado às últimas consequências. Mas ela levanta uma questão fundamental sobre a natureza humana. Se o ambiente teve o poder de criar um Heathcliff, o que ele está criando em cada um de nós? Fica aí o pensamento.